porque eu estou apanhando mais do que pandeiro no samba. Bom, continue a orar. Deus abençoe. Cumprimenta a Deus com a paz do Senhor. Irmão, eu sabia que quando fosse levantado a pastor, eu sabia que o vento ia soprar muito forte. Eu estava esperando antes. Não aconteceu nada, eu falei, opa, dessa vez eu passei batido. Mas depois de alguns dias, o vento sopra e sopra forte. Mas estamos de pé para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler uma passagem aqui, em São João, capítulo 6. Versículo 60. Depois eu vou ler o 68. 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? 68 diz, vamos ao 67, que diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje, Simone e eu estava dando volta nos bairros aí para encontrar casa. Para o livre e espontânea pressão, a gente saiu para procurar casa. E a gente olhando a casa, placa aqui, ali, a gente viu uma casa e a gente, falei, vamos tirar foto, vamos pegar o telefone aqui na placa. E quando a gente se aproximou, tinha um senhorzinho trabalhando e eu perguntei: o senhor é o dono da casa? É, sou eu. E vocês, quem são? Eu falei, não, nós estamos procurando, né, casa para comprar, e a gente viu a placa aí. E a gente queria saber mais da casa. E aí ele perguntou o que eu fazia, o que a Simone fazia. E aí ele começou a conversar com a gente. E logo, alguns minutos de conversa, ele convida a gente para entrar, para ver a casa. E fiquei meio assim para entrar e tal, porque ele está morando na casa, os filhos, vi filhos, a família dele estava toda lá. E ele abre a porta da casa dele e recebe a gente. E quando eu entrei na casa dele, eu já senti, ele fez uma recepção tão boa, tão calorosa. E eu me senti tão à vontade na casa dele. E aí ele começou a mostrar a casa, começou a contar a história do bairro, a história dele. Eu fiquei ouvindo ali a história dele, contando a história da família dele, dos filhos dele. Tem 2 filhos deficientes, mas eu via ternura na voz, no olhar dele. Eu via alegria, um senso de humor, fazendo piada. Eu não vi ele reclamar de nada. Ele falou: isso aqui foi tudo eu que construí e tal, tudo eu batalhei para fazer, eu, minha esposa. Começou a contar a história dele. E quando ele deu o preço na casa, eu encontrei casas melhores, casas bem acabadas e com preço menor. Mas eu não tive coragem, pastor, de falar: a sua casa vale menos. Está caro. Não tive coragem. Por causa da graça que eu vi ali dentro daquela casa. Por causa do amor que eu vi, a presença de Deus. E isso não tem preço. Eu me senti digno de dar um valor menor na casa dele. Eu não quis falar isso.
E aí, conversa vai, conversa vem. Quando eu saí da casa, e a Simone saiu, que a gente foi para a rua, eu olhei para a Simone olhou para mim e a gente começou a chorar. Eu peguei e falei, você viu que Deus, isso foi um presente de Deus. Esse homem nunca viu a gente na vida e tratou a gente com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afeto, com tanto afago. E aí a gente começou a chorar. Eu falei assim, olha, Deus está te provando. Eu falei para Simone, você ainda não tem tanta experiência. Deus já fez isso comigo outras vezes. E eu sei que tem a mão dele aí. Mas você vai ver muito mais Deus fazendo, se você ficar firme na presença e aguentar firme comigo. E aí, voltando para essa passagem aqui, os discípulos que estavam, a multidão que estava com Jesus, muitos se consideravam discípulos. Mas quando ele endureceu, quando ele chamou o povo para tomar a cruz, quando ele chamou o povo para uma vida de compromisso, uma vida de intimidade, uma vida firme, quando ele chamou o povo, deixa o pão que perece, porque eu tenho pão vivo que desceu do céu para vocês. O povo falou assim, olha, duro é esse discurso, quem pode ouvir isso? E foram embora, um a um. Todos foram embora. E só ficou os 12. Jesus olha para os 12 e diz, e vocês? Quereis vós também ir? Simão Pedro pegou e falou assim, Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tem palavra de vida eterna? E aí fica a pergunta para nós, quando o dia endurecer, você vai ou você fica? Quando a prova vier, e vir dura, você vai ou você fica? Quando o discurso, quando a palavra vir dura, você vai ou você fica? Eu preciso me ajuntar com Pedro e dizer, para onde irei eu, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Eu fico. Eu me uno a Pedro, eu fico porque quanto mais a vida é dura, mais eu sinto a graça de Jesus, mais eu sinto o amor de Jesus, mais eu sinto o afago de Jesus, mais eu sinto a presença de Jesus, mais eu sinto o abraço de Jesus. E quem já andou com Jesus, a ponto de passar por tanta experiência, diz, é tarde demais, eu fico. Agradeço.